Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida nesta sexta-feira, dia 9 de maio de 2025, em nossa série Reflexões Espíritas. Todas as sextas-feiras, às 21h15, estamos aí fazendo um estudo do livro Seara dos Médiuns, livro psicografado pelo médium Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. É sempre bom lembrar que este livro nasceu graças a uma reunião do nosso querido Chico com companheiros de doutrina lá de Uberaba, que tinham interesse que Emmanuel fizesse uma análise de algumas questões significativas e importantes do livro dos Médiuns. Então, esses companheiros faziam as perguntas referente a determinados pontos do livro dos Médiuns e Emmanuel, através do Chico, psicografava, fazendo aí as suas anotações, as suas reflexões referente àquela dúvida. Isso ocorreu nos anos de 1960, 1961, e especificamente o capítulo de hoje, que é o capítulo 42 do livro Seara dos Médiuns, foi realizado, idealizado e concretizado numa reunião pública no dia 10 de junho de 1960. É o capítulo 42, como eu disse, do livro Seara dos Médiuns, que tem como título Mediunidade e Imperfeição. Este capítulo faz referência à questão número 220, lá do Livro dos Médiuns, nos seus parágrafos 12, 13 e 14. Então, vamos falar primeiro do livro Seara dos Médiuns, capítulo 42, Mediunidade e Imperfeição. Emmanuel diz: repara quantas vezes necessitas de perdão e de auxílio. Erraste na oficina em que dignificas o próprio nome, mas não vacilas em pedir novas oportunidades de serviço e de confiança. Deves quantia importante e não podes pagar no momento certo. Contudo, não hesitas rogar o benefício da moratória. Sofres com faltas do filho que a vida te confiou. No entanto, esperas regenerá-lo em novas experiências. Amas profundamente alguém que o vício ainda ensombra. Entretanto, não temes avalizar-lhe os compromissos de reajuste. Então, nesta primeira parte do capítulo, Emmanuel faz aí uma referência com relação ao perdão e ao auxílio. Quantas vezes, ao longo da caminhada, ao longo da vida, ao longo dos dias, nós costumeiramente pedimos desculpas, pedimos perdão, nos arrependemos de determinadas questões importantes da vida. Mas, ao mesmo tempo, estamos aí pedindo novos auxílios, novas ajudas, novas oportunidades. Diz ele, inclusive, que nós muitas vezes erramos nesta oficina do dia a dia, do trabalho, não só no campo material e profissional, mas também no campo espiritual e familiar. E mesmo assim, nós não vacilamos em solicitar novas oportunidades neste mesmo serviço, buscando a confiança e a paz e a tranquilidade perante aqueles que nos cercam, tanto na vida material como na vida espiritual. Ele dá aí três exemplos muito significativos e importantes, quando diz: deves quantia importante e não podes pagar no momento. Contudo, não hesitas
rogar o benefício da moratória. Sofres com as faltas do filho que a vida te confiou. No entanto, espera regenerá-lo em novas experiências. Amas profundamente alguém que o vício ainda ensombra. Entretanto, não teme avalizar-lhe os compromissos de reajuste. Então, muitas vezes, no entendimento desta primeira parte do capítulo, nós solicitamos a ajuda, solicitamos as desculpas, solicitamos o perdão, mas, ao mesmo tempo, pedimos um outro tipo de auxílio, como que para amenizar aquele erro que nós havíamos cometido. Então, em vez de nós buscarmos soluções adequadas para aquilo da qual sabemos estar incorreto, imperfeito, aquilo que foi um erro da nossa parte, nós tentamos, de alguma maneira, amenizar a situação, criando novas oportunidades, criando novas situações, para que aquilo fique ali, como se dizendo no banho-maria, sem que haja uma ação da nossa parte. Então, quando nós falamos de perdão e falamos de auxílio, automaticamente nós estamos falando em nos autodesculparmos perante o erro que havíamos cometido e, ao mesmo tempo, rogar o auxílio, mas não o auxílio simplesmente de uma nova oportunidade. Porque, com certeza, nós teremos esta nova oportunidade de reconciliar, de refazer o erro que foi cometido. Mas é importante que mudanças, alterações sejam feitas para que esse novo auxílio esteja de conformidade com aquilo que a espiritualidade deseja e com aquilo que realmente seja importante para nós. Talvez a gente se pergunte, puxa, mas o que será que isso tem a ver com o tema mediunidade e imperfeição? E nós vamos ver nas duas seguintes partes, né, na segunda e na terceira parte, o quanto isso realmente tem a ver, o quanto Emmanuel foi prudente e principalmente muito inteligente em nos colocar em primeiro essa questão do perdão e do auxílio, essa questão do errar e tentar amenizar de alguma forma, buscando outro auxílio, sem nenhum tipo de ação que modifique e transforme aquele erro cometido em algo promissor para o novo auxílio que nos será fornecido. Na segunda parte, ele diz: encontrarás, porém, aqueles que não sofreram bastante para escusar as deficiências alheias, habitualmente empoleirados nas altas janelas das torres de marfim a que se acolhem para contar as feridas dos que passam na rua da provação. Exigem que os outros sejam modelos completos de heroísmo e grandeza moral, mas não se dispõe a minorar-lhes o fardo de aflições que transportam. Acusam a terra como sendo um presídio de chagas, mas comem-lhe o pão, inicialmente elaborado no trato de lama que a enxada disciplinou. Julgam encontrar em cada irmão do caminho um criminoso potencial. Contudo, não examinam a si mesmos a fim de ver até que ponto hão sido resistentes às tentações. Então vejam como que essa segunda parte se liga integralmente àquela primeira, do perdão e do auxílio. Então, cometemos o erro, cometemos a falha, ou então carregamos erros e falhas no contexto da nossa vida e não nos preocupamos em mudar. Nos preocupamos única e exclusivamente em rogar as desculpas, o perdão, rogar um novo auxílio,
mas não nos modificamos naquilo que é essencial para aquele momento. Então, como ele diz nessa segunda parte, olhamos aqueles que sofrem. Ficamos ali de prontidão, tentando vasculhar a sua vida, o porquê que sofre, o porquê isso, o porquê aquilo, porquê ele vive daquela forma, porquê daquele sofrimento, mas nós, em momento algum, nos dispomos a ir até ali para contar aquelas feridas e procurar alguma coisa que possa lhes ajudar. Exigimos das pessoas mudanças, transformações, posturas completamente edificantes e moralizadas, mas muitas vezes não nos dispomos a ajudar-lhes a conseguir este trabalho interior. Reclamamos da terra constantemente, acreditando muitas vezes que aqui nada mais é do que um presídio, uma cadeia, onde estamos todos voltados para o sofrimento, para as dores, para as chagas, como ele mesmo diz, mas não vacilamos em momento nenhum em aproveitar as maravilhas dessa mesma terra, em aproveitar todos os benefícios que ela nos oferece. Ele dá o exemplo do próprio pão que nos alimenta o corpo físico. E em outros instantes, nós reclamamos e, mesmo assim, amamos profundamente alguém que o vício ainda assombra, mas não nos dispomos aos compromissos de reajuste para aquela pessoa com quem carrega dentro de si a sombra do vício e do desespero. Por isso que muitas vezes nós, nesse trabalho de perdão e nesse trabalho de auxílio, é importante nós avalizarmos, observarmos e meditarmos de que maneira nós temos cometido os nossos erros a cada dia, de que maneira eles nos chegam instantaneamente, sem que muitas vezes venhamos a perceber, e de repente aí estamos comprometidos com o erro. Ficamos deprimidos, ficamos chateados, ficamos aborrecidos, pedimos desculpas, pedimos perdão, pedimos um novo auxílio, pedimos uma nova oportunidade, mas muitas vezes não nos dispomos interiormente a modificar aquele processo, a fazer com que aquele erro não se repita novamente, a fazer com que aquele erro não volte a fazer parte da nossa vida no cotidiano. E ele termina o texto dizendo: se tens a consciência desperta perante as necessidades da própria alma, entenderás facilmente que a mediunidade é recurso de trabalho, como qualquer outro que se destine à edificação. Por enquanto, no mundo, não há médiuns perfeitos, como não existem criaturas humanas perfeitas. Cada instrumento medianímico, tanto quanto cada pessoa terrestre, carrega consigo determinadas provas e problemas determinados. A mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Então, na última parte, é que nós conseguimos entender o motivo do título: Mediunidade e Imperfeição. Quando Emmanuel abre a cortina deste esclarecimento e mostra-nos que mediunidade não é, de maneira nenhuma, privilégio de nenhuma pessoa, nem no meio espírita e nem fora do meio espírita. Porque a pergunta que devemos fazer é a seguinte: o que temos feito da nossa mediunidade? Não importa qual seja. Muitas vezes você é um bom médium descascador de batatas,
que faz a sopa para os pobres e necessitados. E muitas vezes você é aquele belo médium que, nos trabalhos de psicografia, ameniza o sofrimento, a tristeza e a mágoa de familiares que perderam seus entes queridos. Mas nesse último ponto, Emmanuel nos oferece uma visão muito mais clara a respeito desta questão de mediunidade e de imperfeição. Não acreditemos de maneira nenhuma que o médium seja alguém completamente perfeito. Como outras criaturas da Terra, como outras almas queridas, o médium também carrega as suas imperfeições, carrega as suas necessidades íntimas e pessoais. Por isso que é importante entender o porquê da mediunidade, o porquê esta ferramenta foi lhe oferecida através da doutrina espírita. Porque a mediunidade é como se fosse este sexto sentido a mais que nos é oferecido. Por um lado, pela virtude, porque também temos virtudes, também temos qualidade. Em segundo, como uma prova, como um teste, para que nós possamos aniquilar gradativamente as nossas imperfeições. Então, é como se fosse, falando aí de uma maneira muito singela, é como se fosse um trabalho forçado que você tem a realizar para que aquela imperfeição ou aquelas imperfeições que você ainda carrega, elas diminuam num tempo maior. Então, você trabalha gradativamente, mas, ao mesmo tempo, aquela imperfeição, aquele erro, vai diminuindo de uma maneira mais rápida. Trabalhamos de uma maneira a 60 por hora e conseguimos diminuir todos esses processos negativos a 120 por hora. É uma diferença. Então, é uma grande oportunidade que nós temos. Se nós temos a consciência já despertada para o Evangelho de Jesus, para os postulados da doutrina espírita, se temos essa consciência desperta para as inúmeras melhorias que ocorrem dia após dia no nosso planeta, vamos observar que todas as necessidades que nós guardamos interiormente, na alma, que é esse espírito encarnado, que sou eu encarnado, nós vamos entender que a mediunidade nada mais é do que um recurso de trabalho. Então, quando eu estudo, e eu vou falar um pouco do meu tempo mais antigo, você faz o primário, você faz o ginásio, você faz o colegial, você faz o cursinho, e aí você entra numa faculdade e se forma engenheiro. A finalidade não é apenas ganhar dinheiro. A finalidade não é apenas ter uma profissão. A finalidade não é apenas ter uma qualificação. A finalidade maior é a edificação do próprio engenheiro, que conforme vai aumentando o seu grau de instrução, o seu grau de conhecimento, mais rapidamente ele vai colocando isso em favor da comunidade, em favor do seu trabalho. Então, ele adquire conhecimento, vai edificando-se cada vez mais e oferece isso de uma maneira ampla e avançada a todos aqueles que dependem do seu trabalho de engenharia. A mediunidade funciona no mesmo patamar. Então, nós passamos a conhecer a doutrina, temos que estudá-la para entender este mecanismo mediúnico entre nós e o plano espiritual,
entre o encarnado e o desencarnado, como ocorre este processo mediúnico entre nós e ele, vamos nos edificando, ou seja, vamos nos tornando melhores, vamos nos tornando cada vez mais crescidos moralmente e espiritualmente, e vamos edificando aqueles que estão ao nosso redor. Então, mediunidade é, acima de tudo, um recurso de trabalho. Como você dar o passe, como você fazer a sopa, como você trabalhar no bazar da pechincha, como você na evangelização, como você no grupo de jovens e assim sucessivamente. No mundo em que nós vivemos, e olha que Emmanuel está falando isso em 1960, e provavelmente nós vamos observar que hoje, 2025, esta pequena frase de Emmanuel ainda é válida. Por enquanto, no mundo não há médiuns perfeitos, como não existem criaturas humanas perfeitas. Emmanuel fala isso em 1960, nós estamos em 2025. Então vejam como esta atividade da mediunidade ainda está envolvida na questão de você ter médiuns imperfeitos e criaturas humanas também imperfeitas. Então eu não posso exigir da criatura algo que ela não possa oferecer. Eu não posso exigir do médium algo que ele não possa, aliás, oferecer. Alguém pode dizer assim: puxa, mas nós temos alguns médiums muito bons, com trabalhos sérios, com trabalhos edificantes. Sim, temos aqui no Brasil, fora do Brasil, mas são aqueles que já tiveram a consciência despertada. São aqueles que conseguiram edificar-se. Porque para que você chegue a esta condição, é necessário que você se disponha à mudança, que você se disponha a crescer, que você se disponha a fazer algo diferente. Não é, de maneira nenhuma, uma tarefa muito simples, porque você tem que abdicar de uma série de questões significativas e importantes. Por isso que Emmanuel fala logo na abertura do perdão e do auxílio. Então, eu mesmo me perdoo e trabalho para consertar os erros e automaticamente, em vez de ficar pedindo mais auxílio, mais oportunidade, este auxílio, através do autoentendimento dos erros, da mudança de comportamento, do aniquilar os erros, o auxílio ele vem automaticamente, por uma questão de merecimento. Então, nós não vamos encontrar médiuns perfeitos. Olhamos o Chico, olhamos o Divaldo, olhamos outros que tem aqui no Brasil e fora do Brasil. O Chico já desencarnou, o Divaldo quase nem está trabalhando em virtude do seu problema de saúde, mas são pessoas que ainda guardam imperfeições, porque na realidade elas estão realizando um trabalho de construção, um trabalho de mudança, um trabalho de crescimento e edificação de si próprias. E aí ele termina quando diz: cada instrumento medianímico
tanto quanto cada pessoa terrestre carrega consigo determinadas provas e problemas determinados. Então, todos nós que estamos num planeta de provas e expiações, então nós estamos em prova ou expiação, todos nós, individualmente e coletivamente, carregamos conosco determinadas provas e problemas que devem ser solucionados. Como a misericórdia divina é extensa e muito amorosa, ela nos oferece o quê? Ferramentas de trabalho. Os cinco sentidos, a família, a profissão, a escola, o lazer, a sociedade, o meio público, a religião, a mediunidade. Que, como eu disse lá no começo, pode ser exercida mesmo sem que a pessoa seja espírita. Quantas pessoas de outras religiões trazem consigo mediunidades maravilhosas e nem por isso são espíritas, e nem por isso muitas vezes acreditam no plano espiritual, na vida após a morte, na reencarnação. Acreditam ser aquilo um dom de Deus. Deus lhes deu um dom e eles fazem daquele dom uma edificação para si mesmos e para o próximo. Mas todos nós carregamos as nossas provas e os nossos problemas. Quem já leu sobre a vida de Divaldo, quem já leu sobre a vida de Chico, são inúmeros livros biografados falando desses dois médiuns aqui do Brasil, da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, Peixotinho, Eurípides Barçanufo, Cairbar de Souza Schutel, Batuíra e tantos outros vão observar que são companheiros que tinham uma mediunidade maravilhosa, mas que também tinham as suas provas e os seus problemas. Mas quando nós bem utilizamos a ferramenta, nós vamos nos edificando. E o problema, a prova, o erro vai diminuindo. E conforme vai diminuindo, nós vamos nos elevando espiritualmente, intelectualmente, moralmente, e vamos ficando mais próximos da espiritualidade maior, que automaticamente vai nos auxiliando, sem que venhamos a pedir, por uma questão de merecimento. Então, passa a haver entre nós e a espiritualidade um processo de confiança. Eu confio nela, ela confia em mim. Eu me abasteço dela e ela me ampara nas necessidades da caminhada, para que eu possa dar conta do compromisso da qual estou envolvido. A mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Lembra lá no início, quando eu falei que mediunidade não é privilégio para ninguém? Emmanuel deixa claro no fim, dizendo para nós: olha, mediunidade é ensejo de serviço, ou seja, trabalhar, e aprimoramento. Eu trabalho e vou me aprimorando. E como é que se faz esse serviço? A caridade, a prestação de ajuda em favor do próximo, dentro das nossas possibilidades, do nosso tempo, daquilo que podemos oferecer, sem nenhum tipo de exagero, sem nenhum tipo de desequilíbrio. O aprimoramento, ele se faz pelo estudo. Nenhuma mediunidade se transforma numa excelente ferramenta e nenhum médium se aprimora integralmente sem o estudo. Estudar a sua mediunidade, estudar a doutrina espírita, estudar o Evangelho de Jesus,
estudar toda a tecnologia avançada que hoje já envolve o nosso planeta, beneficiando os nossos trabalhos e beneficiando o nosso próprio aprimoramento. E mediunidade também é ensejo de resgate e solução. Resgatar o quê? Os erros anteriores, onde vivíamos pedindo perdão, mas continuávamos imperfeitos da mesma forma. Resgatamos, através do trabalho e do aprimoramento, os erros de momentos anteriores. E com isso, chegamos a uma solução. A solução qual é? O equilíbrio. O equilíbrio onde nos oferece a paz interior. A paz que nos proporciona novas oportunidades, através deste intercâmbio com o plano espiritual. Então, como eu disse a vocês, esse capítulo 42 do livro Seara dos Médiuns, Mediunidade e Imperfeição, ele está ligado à questão número 220 do livro dos Médiuns, nos seus parágrafos 12, 13 e 14. Então, vamos ver o que Kardec nos fala no livro dos Médiuns, no capítulo que fala da formação dos médiuns, especificamente é a segunda parte, capítulo 17, no subtítulo que é Perda e Suspensão da Mediunidade. Esses itens 12, 13 e 14 são perguntas que Kardec faz aos espíritos a respeito desse tema, perda e suspensão da mediunidade, e os espíritos então lhe oferecem a resposta da qual Emmanuel então se baseou para fazer aquele capítulo 42. Então, voltando para que a gente possa entender e as pessoas também possam pesquisar, Livro dos Médiuns, da formação dos médiuns, é o capítulo, está na segunda parte, capítulo 17, e esse subtítulo é Perda e Suspensão da Mediunidade. É o item 220, parágrafos 12, 13 e 14. Vamos ver o item 220. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Damos a seguir as respostas que obtivemos dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre este assunto. Então, a faculdade mediúnica, para qualquer pessoa, está sempre sujeita a intermitências e a suspensão temporária, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita, a psicografia. Então, vamos ver as três perguntas, que são os itens 12, 13 e 14. No item 12, Kardec pergunta: com que fim a providência outorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? Olha que pergunta inteligente de Kardec. Com que fim a providência divina outorgou, ofereceu, propiciou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? E os espíritos respondem: é uma missão que se incumbirão e cujo desempenho os faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos com os homens. Olha a responsabilidade.
Por que que a providência divina outorgou, por exemplo, o Chico, o Divaldo, o Raul Teixeira e tantos outros médiuns, o dom da mediunidade? É uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos com os homens. Aí alguém pode falar assim: puxa, mas lá no livro Seara dos Médiuns, o Emmanuel diz que a mediunidade é um processo de melhoria, de transformação, de prova, de elevação. Realmente, a mediunidade é tudo isso. Mas olhem a pergunta que Kardec está fazendo. Com que fim a providência otorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? Não é a todos os indivíduos, a certos indivíduos o dom da mediunidade. É uma missão de que se incumbiram, eles se incumbiram dessa missão. Então, o Chico se incumbiu dessa missão, e cujo desempenho, que foi maravilhoso do Chico, os faz ditosos, espíritos ditosos. O Chico foi o intérprete dos espíritos com os homens. A gente tem que entender, estudar para compreender. Lá, Emmanuel está falando que, de uma maneira geral, a mediunidade para todas as criaturas humanas, ela é um trabalho de mudança, de transformação, de crescimento, de prova, de aniquilação dos erros, de melhoria e de elevação. Aqui, Kardec está perguntando o porquê que a Previdência otorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade. E os espíritos respondem: é uma missão que eles se incumbiram. Foi uma missão que Chico se incumbiu. E o desempenho que ele ofereceu, o desempenho que ele pôs naquilo da qual ele se determinou a fazer, na verdade, ofereceu a ele a oportunidade de ser ditoso, um espírito ditoso, ditoso. Ele foi o intérprete entre os espíritos e os homens. A pergunta número 13, ele fala assim: entretanto, médiuns há que manifestam repugnância ao uso de suas faculdades. Kardec insiste. Ah, mas tudo bem. Mas existem médiuns aí que manifestam de uma forma muito natural repugnância ao uso de suas faculdades. Quantas vezes nós vemos isso no centro espírita? Olha, eu não quero saber desse negócio de mediunidade, eu não quero saber desse negócio de espírito, eu não quero saber disso, eu quero que, que pare com tudo isso. Os espíritos respondem para Kardec: são médiuns imperfeitos, desconhecem o valor da graça que lhes é concedida. Entram naquele grupo de Emmanuel, de criaturas ainda imperfeitas que não entenderam, não compreenderam a ferramenta de trabalho que lhes foi oferecida. São médiuns imperfeitos, desconhecem o valor da graça que lhes é concedida. E a última pergunta, ele diz assim: se é uma missão, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem e que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar? Olha a inteligência do codificador.
Bom, então se é uma missão, nós estamos pegando o exemplo do Chico. Bom, então se foi uma missão do Chico, e não é o caso do Chico, né, nesse contexto da pergunta, se é uma missão, como se explica que não constitua privilégio dos homens do bem e que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar? Bom, então é uma missão. Como é que você explica, ele perguntando ao espírito, que não constitua privilégio de homens de bem, sendo que semelhante faculdade também pode ser concedida, ou seja, concedida a pessoas que nenhuma estima merecem da nossa parte, e delas, e dela, aliás, a mediunidade, podem até abusar. Se é uma missão, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem e que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar? E aí os espíritos respondem: a faculdade lhes é concedida, porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem? Então, os espíritos mostram para nós a consequência disso. A faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem? Então vejam como nós precisamos, eu vou repetir isso, que é sempre muito importante. Precisamos estudar para compreender. A mediunidade pode ser, sim, uma missão para determinados espíritos, para determinadas almas que aqui reencarnam, porque elas se incumbiram daquele trabalho. E o trabalho bem realizado vai fazer delas espíritos ditosos. Para o plano espiritual superior, são intérpretes deles mesmos com os homens. Agora, para aqueles que muitas vezes manifestam repugnância para com a mediunidade, ou para aqueles que não entendem e não compreendem o privilégio que receberam, e muitas vezes são pessoas desqualificadas que não merecem nenhum tipo de estima de nossa parte e que muitas vezes podem até abusar da mediunidade, com certeza nós vamos estar diante de espíritos ainda imperfeitos que estão lá qualificados por Emmanuel no livro dos Médiuns, no livro Seara dos Médiuns, esse capítulo 42 que fizemos aí a reflexão, que são pessoas que não entenderam, não compreenderam a oportunidade que receberam, a ferramenta que possuem em suas mãos e podem fazer daquilo o que bem entenderem. Podem repugnar, não aceitar e podem abusar daquilo em proveito próprio. Mas sofrerão as consequências. E as consequências, elas virão de maneira natural nesta mesma encarnação ou numa outra encarnação. Não como um castigo, mas como uma maneira natural pelo mau uso da ferramenta que nos foi oferecida. Ganhamos a enxada para lavrar a terra. Colocamos a enxada num quarto e ali esquecemos. Quando
resolvermos utilizá-la por uma necessidade ali momentânea, urgente, nós vamos observar que ela está completamente empoeirada e está enferrujada. Teremos dificuldade de usá-la. Então vejam como o estudo ele vai nos proporcionando a oportunidade de entender o processo mediúnico, compreender como mediunidade tem a ver muito com a questão moral, com a questão da perfeição ou imperfeição daquele que se utiliza dessa ferramenta. Então, fica aí a nossa singela reflexão de hoje. Mais uma vez, lembrando a todos, no livro Seara dos Médiuns, é o capítulo 42, Mediunidade e Imperfeição. Ele é fruto da reunião pública de 10 de junho de 1960. E este capítulo faz referência ao Livro dos Médiuns, na questão 220, parágrafos 12, 13 e 14. O Livro dos Médiuns é no capítulo 17, na sua segunda parte, que tem como título Da Formação dos Médiuns, e esse item 220 está ligado ao subtítulo que é, vamos aqui um pouquinho, que é a perda e suspensão da mediunidade. Então, livro Seara dos Médiuns, capítulo 42. Livro dos Médiuns, item 220. Certo? Então, é sempre uma alegria nós podermos aí compartilhar de alguma forma, oferecendo um pouco daquilo que estudamos a todos aqueles que nos acompanham. Agradeço aí de coração a todos os outros companheiros que fazem parte deste grupo de sexta-feira, pela colaboração, pelo carinho, pela participação, e convido a todos para que conheçam a nossa programação semanal, conheçam a nossa programação diária da Web Rádio Espiritismo e Vida e ajudem-nos na divulgação tanto do canal quanto da rádio. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, um excelente final de semana, com muita luz, com muita saúde, com muita paz para você, para a sua família, e que esta série esteja colaborando de maneira muito profunda para as suas reflexões a respeito da mediunidade. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo encontro.